Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification, meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal, esse é o exemplo 25. Existe um tubo não almoxarifado e devemos avaliar este tubo no que se refere à utilização como vaso de pressão. Este tubo possui diâmetro interno de 20 polegadas, espessura de 1,5 polegada e a pressão interna que ele pode vir a ser submetido é de 5.000 psi, se ele puder ser utilizado, é claro. O objetivo é encontrar então o elemento infinitesimal crítico e as tensões a ele associadas. Então vamos lá resolver, pessoal. Olá pessoal! Hoje vamos abordar o exemplo 25, que possui esses dados de entrada geométricos, diâmetro interno e espessura, além do carregamento ser inteiramente de pressão interna. Tá? Então, a primeira coisa que devemos fazer é uma verificação inicial para saber se esse vaso de pressão ele é de paredes finas ou paredes espessas. A gente tem aquela relação de 20, quando DI sobre T. Então, nesse caso aqui, vamos separar aqui, a gente tem o seguinte, que DI sobre T, ou seja, 20 sobre 1,5 é menor do que 20, de modo que então a gente esteja diante de paredes espessas, certo? Então estamos diante de paredes espessas quando tivermos esta relação. Perfeito. Diante dessa constatação, a gente vai aplicar exclusivamente a formulação relativa a paredes espessas. De modo que, então, a gente precisa verificar de acordo com o elemento infinitesimal. Então, vamos colocar aqui o elemento infinitesimal, que nesse caso a gente viu que como a gente está diante aqui somente de pressão interna, nós vemos então que esse elemento infinitesimal ele está na parte interna, aquele que está em contato direto com a pressão atuante ali. De modo que então tenhamos, se colocarmos aqui a orientação X, a orientação Y, então nós temos aqui a sigma tangencial, temos sigma axial e temos também a sigma radial. Tá? Então, essa é a configuração do elemento infinitesimal crítico situado na parte interna do vaso de pressão. Tá? De modo que a gente tenha, por exemplo, nesse caso, o vaso de paredes espessas. Perfeito. Então, basta que o que nos é solicitado aqui é o cálculo das tensões. Então, basicamente, calcular as tensões aí é aplicar a formulação de paredes espessas. De modo que a gente tem lá, para paredes espessas, a gente tem a radial como sendo PI ao quadrado menos PE DE
ao quadrado menos PI menos PE DI DE D ao quadrado. Isso dividido por DE ao quadrado menos DI ao quadrado. Tá? Não é necessário gravar ou decorar essas expressões, basta que nós saibamos quando aplicá-las e como aplicá-las. Tá? De modo que, então, a gente tem o seguinte aqui. Então, 5.000 vezes 20 menos 0, né? A gente tem pressão externa nula aqui, então 0 aqui, menos 5.000 vezes diâmetro interno 20. Quem é o diâmetro externo? Se a espessura é de 1,5, né, 1,5 polegadas, então DI mais 2T é o diâmetro externo, então 23. Quem é o D? Ou seja, onde vamos calcular a tensão radial? Exatamente na parte interna. Então o D é igual ao DI mesmo. Tá? Isso aqui ao quadrado, dividido aí por 23 ao quadrado, polegadas, né? Menos 20 ao quadrado. Tá? Isso vai ser o seguinte. Então, sigma R vai ser menos 5.000 PSI. Então, esse resultado não poderia ser diferente desse aqui. Por quê? Se nós estamos considerando um elemento infinitesimal interno, ou seja, submetido diretamente a essa pressão interna, então a radial sempre, nesse caso, vai dar a própria pressão interna. Tá? Então a radial já era esperado que desse isso mesmo. Se não der esse valor, estamos errando em algum outro passo anterior. Tá? Só para deixar claro. A gente tem também a tensão tangencial, tá? Se refere aí, ó, PI, DI ao quadrado menos PE, DE ao quadrado mais PI menos PE, DI, DE sobre D ao quadrado, isso tudo dividido por DE ao quadrado menos DI ao quadrado. Tá? Então a única coisa que mudou dessa, ou seja, da radial para tangencial, tá? Esse sinal de mais aqui, tá? De modo que, então a gente tem o seguinte, que a sigma tangencial vai ser igual a 36.752. Então a gente tem aqui o valor da tangencial 36.007 PSI. Perfeito, agora vamos calcular a axial. Tá? Então a axial vai ser PI ao quadrado TE ao quadrado menos DI ao quadrado, tá? De modo que a gente tem então uma sigma axial de 15.503,876. Tá? Então a gente tem aqui
a tensão sigma axial de 15.503,876 PSI. Ou seja, a gente tem então o cálculo das 3 tensões atuantes no elemento infinitesimal, né, que em tese é o mais crítico, né, diante da teoria apresentada. Então, esse é o exemplo 25. Muito obrigado e até a próxima. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.